E aí, moçada, estamos aqui de novo na Fenda no Tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus fendistas. E o papo hoje é um papo que eu duvido que alguém aqui que me vê tenha passado intacto por isso, que é a pandemia. A pandemia influenciou de alguma forma ou modificou a sua forma de colecionar? Esse é o papo de hoje. Solta a vinheta. Ai, meu Deus, vamos lá. E aí, a pandemia influenciou, modificou, alterou a sua forma de colecionar? Tanto quadrinhos quanto o que você coleciona. No meu caso é quadrinhos, disco de vinil. Por mais que eu não consiga colocar disco de vinil da forma que eu coleciono, né? Mas eu entendo, já me convenceram disso que eu coleciono. E action figures, estátuas, bonequinhos. Como é que foi a parada aí? Bem, aqui eu vou falar de mim e espero que vocês falem de vocês aí nos comentários. Porque cada um tem uma realidade de vida, né, que foi alterada pela pandemia, foi influenciada pela pandemia, pelo impacto de tudo isso, né? Eu morava com a minha mãe, né? Sempre morei, eu cuidava da minha mãe, e minha mãe tinha Alzheimer, minha mãe faleceu tem quase 6 meses, e a gente ficou mais do que preso, né? Eu já trabalhava em casa, em home office, há muitos anos, quase 10 anos eu trabalhava já em home office. Então a gente ficou muito preso, eu tive que lacrar a casa para isso, né? Para que a gente ficasse seguro o máximo possível. E a pandemia foi criando aquela sensação claustrofóbica, né? De você ficar ali espremido dentro da própria casa. Graças a Deus eu moro numa casa, não moro em apartamento, então você tem quintal, tem isso, tem cachorro, consegue aliviar a cabeça melhor. Mas foi o colecionismo, de certa forma, que me ajudou e muito, né, na pandemia. E uma das primeiras coisas que alterou ali foi que eu voltei a colecionar quadrinhos. Eu não colecionava quadrinhos mais. Eu lia, comprava, lia, depois dava para um amigo, depois vendia no Mercado Livre, só para recuperar a grana e tal, eu movimentava. Porque quando eu colecionei quadrinhos lá na adolescência, quando eu fui me mudar para cá, eu tô com 47 anos, eu mudei para cá acho que com 22 anos para 23 anos. E a gente teve que vender tudo, né? Meu pai tinha falecido, a gente teve que vender tudo para arrumar uma grana para botar aqui para construir a casa. Então foi minha coleção de quadrinhos inteira. Eu vim sem nada. Esses quadrinhos aqui que enfeitam essa parede aqui, uma das paredes do meu quarto, são quadrinhos que eu comprei depois e tal, né? E comprei já com esse intuito, né? Muita gente me mata, porque tem até Thundercats aqui antigo e foi pregado aí Transformers e tudo, mas vamos que vamos. E eu voltei a colecionar quadrinhos, e muito por culpa, né, do Charlão aí, o Charles Nascimento. Charlão, beijo meu camarada, muito obrigado. Eu comecei a acompanhar os vídeos do Charlão, conheci o perfil dele, e o cara falando de tal colecionismo, de quadrinhos. E ali, meu irmão, foi onde pegou fogo a parada, que eu voltei a comprar quadrinhos. E confesso que comprei até demais. Vou mandar a nota aí, Charlão, porque o bicho pegou. Mas, cara, duas coisas aí que passam pela pandemia, né? E por que eu comecei a comprar sem parar? Porque quando chegava para mim aquele aviso de uma caixa marrom da Amazon chegando toda semana, aquilo para mim era muito reconfortante, aquilo para mim era um presente, era como se fosse um abraço de um amigo, sabe, que você não podia dar porque você não podia encontrar ninguém, meu irmão. E no meu caso ainda eu não podia nem, né, ser irresponsável, porque a vida da minha mãe dependia da minha, né? Se eu quisesse ser responsável com a minha vida, que eu fosse, mas mesmo assim eu não fui. Então aquelas caixinhas da Amazon, né, e de outros lugares, mas mais da Amazon, começaram a me satisfazer de um jeito que vocês não têm noção. E aí eu comecei a entrar num looping de comprar coisa pra cacete, um monte de quadrinhos que eu nem precisava, né? Para aquilo me preencher, para eu ter
aquela sensação de chegar uma caixa nova por semana. Isso me lembrou muito quando eu comprava muito vinil importado, há uns 5 anos atrás, dólar bom e tal. Toda semana chegava um vinilzinho aqui, coisa linda. Eu comprava na Amazon inglesa ou na Amazon alemã. Não vinha taxado nem nada, era sensacional. O dólar tava bom. Hoje não dá mais, né, meu irmão? Isso aí tá vinil a R$500, que tem noção disso não. Então, cara, isso me preencheu demais. Essa caixinha da Amazon chegando todos os dias não, todas as semanas. Isso pra mim foi assim, cara, foi muito foda. E aí isso foi o quadrinhos. E isso eu voltei a colecionar quadrinhos e coleciono até hoje. Vi que comprei umas coisas que eu não precisava, tento me desfazer dessas coisas, mas a maioria eu vou tentar ler, porque tem muita coisa lacrada ainda para ver se eu gosto, se eu curto e tal, e vamos seguindo. Eu entendo perfeitamente o que aconteceu comigo na pandemia, com essa questão de quadrinhos. Agora vamos falar de action figures, de bonequinhos, de estátuas e tal. Eu tenho um outro perfil de gastronomia, que eu cozinho, eu sou cozinheiro. Chama Coloca Pimenta, tudo junto. Vou deixar aí na descrição do canal. E lá eu comecei, junto com alguns pratos que eu fazia em casa, eu comecei a botar umas figuras de ação do lado. E eu lembro que um dia que eu botei um gato guerreiro, um He-Man, um negócio assim, cara, galera explodiu, e caramba, você tem isso, que legal, nossa, retrô e tal. E aí, cara, aquilo me acendeu um negócio, que eu tinha um perfil, o perfil do Instagram que eu tinha, chamava, não sei o que, meus discos de vinil, acho que é isso, meus discos. E aí era um perfil que eu só publicava meus discos de vinil, só que, eu achava que faltava mais. Aí eu falei, vou criar um outro perfil para falar só de colecionismo, de bonequinhos, dessas. Eu falei, não, vou transformar ele. E foi o que eu fiz. O perfil meu do Instagram, o Joy Collection, que eu já explico que tem um erro aí, era para se chamar Joy's Collection, para ficar correto, ou Joy Collector, mas não tinha lá a parada, ficou Joy Collection mesmo e tem essa licença poética aí. O Joy Collection, que hoje é de colecionismo de uma forma geral, de quadrinhos, de disco de vinil, de bonequinhos, de estátua, de carrinhos e tudo isso, era só de disco de vinil. Então eu transformei ele. E aí, quando eu transformei ele, foi quando eu fui submergindo naquele mundo do colecionismo, procurando perfis, porque eu só segui alguns perfis para ver coisa de Batman e tal, que é o meu herói preferido. Mas eu nunca pensei em mostrar minha coleção. Eu já tinha muita coisa, muita coisa. Esses aqui são todos novos e tal aqui. Mas eu já tinha muita coisa. Mas eu falei, não quero mostrar. Eu sempre fui um cara muito tímido. Falei, não vou mostrar nada meu aí não. E aí eu falei, eu vou começar a interagir com essa galera. E, coincidentemente, nessa época foi quando eu conheci a Iron Studios. Na verdade, eu já tinha visto umas coisas da Iron Studios, os produtos dele, mas eu não ligava, não sabia que a empresa era brasileira. Não sabia nada, nem dono da empresa, nome, nada disso. Não que isso diga alguma coisa, mas assim, eu não conhecia. Hoje, se alguém me perguntar, você já ouviu falar isso? Sei, claro, é assim e tal, Paraná. Mas assim, eu não tinha isso. E aí eu voltei a comprar também action figures e estátuas. E aí, meu irmão, o bicho pegou, o cartão apitou, minha mulher ficou preocupada. Mas o prazer que isso tudo me dava, cara, nossa, era de um alívio, era de um contentamento. Acho que a melhor palavra, a expressão é aquela que eu usei, era um abraço. Eu sentia abraçado quando chegava aquele bonequinho. E eu, caramba, olha isso aqui. E aí eu mergulhei que nem um louco nas redes sociais sobre isso. E falei, caramba, tem isso. Depois eu conheci a galera do Papo de Bonecos e não sei o que, Pernizila e tal. Todos esses mau elementos todos de colecionismo. E tô aqui até hoje. Esse canal é também fruto disso, A Fenda no Tempo nasceu também disso, para eu falar das coisas de colecionismo, mas sempre falar desse fator humano, que é o que muito me interessa. Eu trabalhei com comportamento humano muito tempo, então é uma seara que eu conheço e gosto. Então, cara, essa angústia que a gente viveu na pandemia, essa dor da saudade das pessoas, do convívio social, isso tudo foi não sanado, mas foi remediado
com a compra dos quadrinhos e de action figures e estátuas, né? Isso teve um peso muito grande da pandemia, porque a pandemia causava uma sensação de claustrofobia muito grande, de preocupação, de ansiedade. Hoje eu tomo um remédio para ansiedade, porque eu descobri que eu era muito ansioso, e na pandemia muito mais. Você imagina você tendo que se proteger e tendo que proteger a sua mãe com a idade frágil. Minha mãe, quando começou a pandemia, tinha acabado de fazer, ia fazer 88 anos, 87 anos, minha mãe morreu com 89, e não foi de Covid, graças a Deus, foi da vida. E era tudo muito angustiante. Então, assim, a pandemia me trouxe, eu jamais seria um covarde de falar que o lado bom da pandemia, não tem lado bom quando você morre 700 mil pessoas, né? Eu perdi amigo próximo, perdi gente conhecida, famílias de amigos foram dizimadas, de morrer pai, mãe, cunhada, tudo. Mas vamos lá. Mas tudo isso que foi criado dentro da pandemia, dessa angústia, floresceu essa vontade de colecionar de novo, né? E tem sido muito bom para mim, tem sido extremamente terapêutico. Por quê? Principalmente porque a pandemia passou e a gente precisa entrar na hora do consumo, retomar o consumo normal e equilibrado, por mais difícil que seja. A Aero Studio tem atrapalhado muito isso, que tem lançado coisa foda atrás de coisa foda. A Hasbro também, coleções fodas que vem agora aí de Caverna do Dragão, Indiana Jones, porra, vem muita coisa. E agora chegou a hora da gente recobrar isso, né? Esse equilíbrio, essa maturidade para colecionar, porque você tem que ter maturidade e equilíbrio para colecionar. Não que eu tenha, mas a gente tem que ter. E quando eu falo isso para você, eu tô falando isso para mim também, viu, Rodrigo? Você toca. Porque assim a gente consegue ter um comportamento saudável com aquilo que a gente coleciona, né? Nunca deixar que aquilo que você tem te tenha. Uma vez que aquilo que você tem te tenha, você vira refém do que você tem. Então, foi muito importante, eu acho que esse aprendizado todo, essas sensações todas que a gente teve na pandemia, né? Para mim foi a questão das compras. Eu estava num momento que eu conseguia comprar, né? Quando eu saí da minha ex-empresa eu tinha feito um caixa bom, mas esse caixa foi secando. Puta merda, eu comprei pra caralho. Mas eu entendo porque eu me respeito muito, porque eu me entendo, né? Eu espero aí também que você se respeite, que se você tenha cometido algum excesso, que você tenha se perdoado por isso, né? Estávamos todos de certa forma desequilibrados, né? Ainda estamos e vamos sofrer, né, as consequências dessa pandemia por algum tempo, né? Mas o importante agora é recobrar o consumo equilibrado, numa nice, pra gente poder comprar sempre, né? Pra poder ter sempre uma caixinha chegando ali de vez em quando. Se não pode uma vez por semana, porque é puxado, uma vez a cada 20 dias, uma vez por mês, né? Um quadrinho ali. A sensação de uma caixa de papelão chegando, puta que pariu. E naquela época eu comprava muito. O mais legal é que quando chegava eu não sabia o que era. A maioria das vezes eu falei, pô, que é isso, cara? O que será que é? E aí eu abri e falei, puta merda, isso aqui. Eu nem lembrava que eu tinha comprado, porque, principalmente em quadrinhos, eu entrei numa compulsão. Eu tive uma compulsividade de compra. Eu comprava, o Charlão ali falou, o outro falou, isso aqui, eu quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui. E... daqui pariu, tem uma porrada de coisa ali guardada. Nossa, velho. Mas eu vou ler. Eu quero até o final do ano que vem ter lido tudo isso que eu comprei, que eu não li ainda. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa que eu já li, mas a maioria eu não li ainda, porque eu tinha outras coisas já compradas, que estavam lacradas, que eu não tinha lido. Mas é isso. Esse é o meu depoimento do que a pandemia influenciou em mim, alterou no meu hábito de consumo, o que ela me mostrou, né, o que eu aprendi com tudo isso. E eu queria que você me contasse aí, como é que foi a tua experiência com o colecionismo, né, na pandemia, porque as outras coisas eu tenho certeza que não foram agradáveis, porque não tem como ter sido. Esse foi o papo de hoje.
Mete um like aí, se inscreve no canal, dá o seu joinha, interage comigo, eu adoro conversar. Me segue lá no Instagram, joey.collection, tá aí embaixo na descrição. Ativa o sininho aí para sempre ter, você ser avisado quando tiver vídeo novo. E dá uma olhada nos vídeos anteriores aí que tem muita coisa legal. Beijo, vamos que vamos. Olha o Adão Negro aqui. Estreia logo, caramba.